Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa A Hora da Ação, apresentado semanalmente por mim, locutor Leonardo Lopes, diretamente para a sua web rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo a esse novo episódio. Iniciando esse programa de hoje, vamos começar um novo tema, seguindo as diretrizes de um livro também muito importante para nós do setor do empreendedorismo. Então agora começa uma nova caminhada, uma nova série de episódios onde vamos falar do tema As 48 Leis do Poder. O que significa as leis do poder? Esse livro, de Horace Greene, e ele exemplifica 48 leis que, segundo o autor deste livro mesmo, ele diz que é assim que é regido toda a nossa sociedade, em especial sociedade envolvida aos negócios e a conquistas. Poder aqui não significa o lado espiritual, não tem nenhuma relação com esse setor. Poder, em relação ao livro, significa conquista, significa a forma de se relacionar corretamente com o mundo, com as situações mais adversas que acontecem. Então o poder é você saber utilizar as coisas da melhor forma para que você possa, de fato, atingir seus objetivos, se relacionar com as pessoas, utilizar até mesmo a persuasão de forma positiva, é claro, para que a sua vida como um todo, em especial dos seus negócios, obtenha um desempenho muito melhor. Então, aqui vamos iniciar esse livro. Esse livro também é conhecido por ser bastante polêmico, ou seja, muitos desses princípios, talvez você não concorde, até eu mesmo, confesso que alguns desses princípios não são fáceis de se compreender. São princípios que é preciso, acima de tudo, você analisar, questionar, refletir a melhor forma que você pode aplicar. Não tente, por exemplo, utilizar de forma literal. Os outros últimos episódios trouxemos aqui atitudes práticas, e que sim, a aplicabilidade pode ser totalmente literal. Mas agora, em relação às 48 leis do poder, eu ressalto que algumas das informações e citações aqui desse livro, se você tiver oportunidade, de ouvir um audiobook ou de adquirir esse e-book mesmo, um livro físico, se você for estudar profundamente os princípios, você vai aprender muita coisa boa. É um livro riquíssimo de valor, por isso que agora os nossos próximos episódios vão ter como referência de fonte esse livro. Se você já é do ramo de negócios, de empreendedorismo, com certeza já ouviu falar e sabe que ele é controverso, que ele tem muitos princípios que vão contra diversos paradigmas da nossa sociedade. Isso é bom, sim, isso é ótimo, porque te faz repensar sobre o que você acredita ser verdade, sobre como você deve seguir na vida para obter sucesso. A vida muitas vezes não é aquilo que nós imaginamos, e esse livro traz exatamente isso. Muitas coisas aqui podem nos parecer estranhas, até mesmo não corretas, mas o objetivo é fazer, mostrar como funciona a maioria dos casos da existência, como as pessoas se relacionam, como as conquistas são feitas, e ver que você precisa ter atenção em diversos tipos de coisas que acontecem. Então, o poder, o que significa? O poder, na verdade, é você se sentir confortável com as outras pessoas, é você não se sentir inferior. E todas nós, como ser humano, todas pessoas, não queremos nunca sentir menor que alguém, não queremos sentir impotentes. E então o livro entende, que todas as pessoas querem ter, de certa forma, poder. Isso pode parecer até um pouco perigoso nesse mundo, mostrar fome de poder, pode parecer algo um tanto egoísta,
mas é natural do ser humano e que você pode julgar como bom, como ruim, isso vai dos seus princípios. Mas que aqui nesse livro nos mostra essa questão, a questão de que todo ser humano quer, né, alcançar as coisas que ele deseja, quer se sentir pertencido e não inferior a ninguém. Então, nesse caso aqui, a linguagem é traduzida em poder. Poder é isso, é você se sentir, né, potente perante as outras pessoas, não se sentir inferior. Não se traduz em você a se considerar melhor que alguém. Então, ressalto aqui nesses pontos que é muito importante, né, entender mais a fundo esses conceitos para que possa ser bem interpretado as leis do poder, que são 48 leis, né? Então, nós vamos abordar bastante conceitos interessantes e fenomenais. Realmente vamos encontrar muitas verdades que ocorrem no mundo e que muitas pessoas tentam esconder, né? E o poder é, né, muitas vezes criado dessa forma. Você vai ver durante as leis, né, do poder, durante as 48 leis, que você deve se esconder um pouco as suas atitudes e não se revelar completamente para as pessoas. Isso vai estar contido em alguns desses princípios. Então, assim, entender essas leis e utilizar da forma correta é muito importante. Por isso que eu decidi trazer aqui para o nosso episódio A Hora da Ação. Então, o que acontece? Em nossa sociedade hoje, você deve ver que todos, principalmente a grande maioria, a mídia, busca a justiça. E o que acontece ao buscar a justiça? Todos nós queremos parecer justos, decentes, inclusive até mesmo os políticos, né? Por mais que você discorde disso, todos, inclusive eles, querem se mostrar justos, né? Ninguém gosta de assumir publicamente ser antiético, não ser justo, ser corrupto. Qual pessoa assume isso publicamente? Praticamente ninguém, né? Já agora voltando um pouco na história, tempos antepassados, né, na época que existiam os poderes, existiam reis, né, que era o poder mais, né, direto, né, existia mais claro a figura central de uma pessoa que comandava de acordo com seus interesses e que não se importava com as outras pessoas. O que vivemos hoje é um pouco diferente, é uma certa falsidade, entre aspas, onde tudo aparenta ser honesto, onde tudo precisa estar seguindo as diretrizes de justiça, mas que nem sempre funciona assim, né? E o intuito de entendermos as leis do poder é entender que só, né, por estarmos em tempos diferentes, só isso não significa e não garante que hoje as pessoas sejam melhores que antigamente. Isso não se traduz dessa forma, né? Antigamente existiam pessoas que se declaravam, né, fazer o que elas queriam e dominar as outras pessoas, como eram os reis, como eram os guerreiros daquela época. Hoje em dia é escondido essa parte, mas o que fazem, né, os governantes, os políticos, as pessoas que têm, né, um poder, né, entre aspas, nesse mundo, agem da mesma forma, só que com mecanismos diferentes. E essas leis mostram, né, a forma como essas pessoas tentam reger e que princípios elas seguem. Então é preciso que nós saibamos desses princípios para nos poder entender como a mecânica funciona. Porque, querendo ou não, você pode concordar ou discordar desses princípios, mas é com esses princípios que a maioria das pessoas, né, vencedoras desse mundo entendem, né, e podem aplicar ou não, mas sabem lidar com essas leis, porque é fato, você pode até mesmo não utilizar se não concordar com os princípios, né? Tem algumas aqui que pode não ser de acordo com o que você acredita, mas é preciso entender que é assim que a sociedade rege e a partir daí você vai guiar os seus passos para poder, né, saber fazer toda a condução da sua vida sem que, né, as outras pessoas possam atrapalhar os seus objetivos, digamos assim. Então, é isso que acontece na nossa sociedade hoje. Na sociedade de hoje, vivemos um tempo de falsa justiça, onde todos tentam parecer bom, onde todos tentam parecer justos, honestos, civilizados, e sabemos muito bem que isso não é a realidade. Isso não é o que ocorre. É o que é dito, é o que todos dizem, mas não é o que todos fazem. Na verdade, grande parte dos governantes não aplica isso na sociedade, mas eles se mostram defensores da justiça, se mostram, né,
com os princípios que a sociedade quer que eles tenham, mas não exatamente eles têm. Então eles aplicam uma lei que é de não revelar o que eles mesmos acreditam, né? E o que eles têm como princípios. É uma lei que você deve utilizar da forma correta, mas principalmente entender que as pessoas utilizam essa lei. Então assim, vamos começar a compreender como o nosso mundo é regido. Isso pode chocar, isso é chocante, sim. Não vou dizer que todas essas orientações e como o mundo é guiado não te choca. Choca, isso é profundamente chocante, essas leis. Mas que é o jogo e você inevitavelmente pertence a esse jogo porque estamos vivendo no mundo. Se nós vivemos no mundo, nós estamos nesse jogo. E até há pessoas que utilizam da esperteza e dizem que não fazem parte do jogo justamente para conseguirem vencer esse jogo. Então perceba que esse livro é muito estratégico. Os princípios aqui são baseados em calcular de forma muito estratégica todas as nossas ações, atitudes, tudo aquilo que nós fazemos é ser calculado de forma bem direta, precisa e hiperfocada. É isso que esse livro nos orienta, né? E diz que é assim que as pessoas que comandam o poder, né? O poder, novamente ressalto, não é um poder espiritual, é um poder de conquistas nesse mundo, utilizam esses princípios. Você pode concordar ou discordar, não tem problema algum, mas é preciso compreender como se funciona essas leis do poder, tá certo? Então sugiro que você inclusive até ouça esses episódios acompanhando o PDF desse livro, acompanhando para compreender, né, melhor e refletir sobre cada tópico desse livro, que é muito importante. Tem aqui citações de príncipes, de pessoas importantes, né? De autores, né? Então é um livro para você estudar, é um livro para estudarmos, refletirmos e conseguir olhar melhor como funciona o mundo que nós estamos inseridos, concordando ou não. Então nós em todo o tempo devemos estar atentos a esses princípios para que não façamos também julgamentos errados. Se você dominar essas 48 leis de poder, não significa que você vai aplicá-las se você não achar correto, mas se você dominar, ou seja, conhecer, porque se domina quando se conhece. Se você não conhece, você não tem como dominar, e se você não conhece, é fato que será dominado. Então é preciso conhecer, né? Nada em nossa vida, se nós não conhecemos, nós não sabemos como dominar, não sabemos como contornar, não sabemos como lidar e não sabemos como nos comportar mediante aquilo que é a realidade. Então é importante conhecer a realidade, né? Já até é dito, né, e até bíblico, o seguinte ponto: isso não está no livro, isso não tem muito a ver com essa reflexão, mas lembro nesse momento de citar: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então esse é um princípio até religioso e que cabe muito bem aqui. O objetivo de eu estar trazendo esse livro aqui é justamente esse, para que possamos conhecer a verdade e a partir dessa verdade nos libertar. Porque se nós queremos fechar os olhos para o mundo, para as coisas que como são, nós vamos estar fardados a não entender o funcionamento da mecânica. E se não entendemos como a mecânica funciona, nós vamos tomar ações erradas contra a mecânica ou que não vão ser compatíveis e que por isso teremos consequências erradas, porque não estamos sabendo ajustar de acordo com como a mecânica funciona. Imagina você estar numa sociedade que você não conhece a cultura do local, você vai tomar ações erradas, né? E pode ter consequências graves, porque aquela sociedade está inserida em outros princípios e se você não tiver, né, esse conhecimento, você pode se dar mal e se dar muito mal. E assim funciona em tudo na nossa vida. Se não conhecemos como as coisas são regidas, nós temos o risco gravíssimo de nos portar da forma errada e daí vir a ter resultados muito ruins. Então, o que são os obstáculos nesse mundo? Muitas vezes o grande obstáculo é o não conhecimento, é não conhecer como são as coisas, como é que as pessoas reagem, como é que funciona o mundo dos negócios. Se você está nesse mercado, você quer criar um mundo dos negócios? Não, você precisa conhecer como é regido o mundo dos negócios. Ou se você quer estar no lado empregador, no lado de
ser empregado, você precisa entender como funciona a mecânica de ser um empregado, porque você não vai poder criar, né, uma mecânica nova na sociedade. É a mecânica como funciona. Então você não tem coisas, né, que você não terá como mudar, mas você cria a sua realidade conhecendo tudo que está à sua volta. Mas se você não conhece, você não terá como criar a sua realidade, né? Então, assim, é preciso saber jogar o jogo. Jogar o jogo, né? Essa é a chave desse livro. É você saber entender em que jogo você está e, a partir do jogo, escolher as melhores peças para vencer, usar de estratégia para você saber de fato como agir, né? Como tomar ação. É super importante isso. E se não tomarmos atenção, né, dessa forma que podemos até mesmo desacreditar de algumas dessas verdades. Mas se você refletir bem, vai ver que nada aqui é fantasioso. Tudo que contém nesse livro, grande parte, é como é regido o mundo, né? Muitas vezes não concordamos e outras vezes concordamos. Mas o importante é conhecermos e a partir daí nos orientar, tá certo? Então, vamos entender qual é a primeira lei. Qual você acredita ser a primeira lei? Segundo o livro, as 48 leis do poder. Qual será? Qual será o primeiro princípio que o autor nos diz, nos informa, para que nós possamos conhecer, né, e até mesmo aplicar, caso desejamos seguir esse jogo? Então, a primeira lei é não ofusque o brilho do mestre. O que significa não ofuscar o brilho do mestre? Significa que você não deve, né, se querer mostrar superior a alguém que está em um nível hierárquico maior que você. E o que isso se traduz praticamente? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito prático. Quando alguém faz, né, uma parceria com outra pessoa que é mais experiente ou entra num emprego e é novato, se essa pessoa, por mais que tenha conhecimento, até mesmo superior a outras pessoas que são superiores naquela área, se ela se mostrar ser superior, mostrar muito forte as suas habilidades, o que você pensa que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Vai acontecer coisas que você não esperava. Por quê? Justamente porque os seus superiores ou as pessoas que já são mais experientes não vão se sentir confortáveis, não vão despertar dentro delas sentimentos de insegurança. Você vai fazer que elas se sintam inseguras, né? É isso que muita gente errado, né, acaba cometendo esse erro. Por quê? Porque na tentativa de parecer habilidoso e parecer sábio, tenta se mostrar melhor de aquelas pessoas que já estão, né, naquele mercado, naquela área de atuação. E dessa forma, por exemplo, no emprego ou em qualquer outro tipo de relação, acaba despertando a inveja nessas pessoas, sentimentos negativos, e se você depende dessa pessoa, provavelmente você vai perder, né, a confiança ou vai fazer com que essa pessoa tente te eliminar. Essa é a verdade. Se você desperta sentimentos de inveja em outra pessoa e essa outra pessoa tiver, né, um poder superior ao seu, o que vai acontecer provavelmente é que ela vai fazer de tudo para tirar você do caminho. Isso num emprego vai te resultar em uma demissão. Isso em qualquer, né, sociedade também vai relacionar, né, vai acabar dando como resultado um péssimo relacionamento entre sócios, um péssimo relacionamento entre equipe, porque se uma pessoa que recém chegou, né, em um novo ciclo, em uma nova parceria e está demonstrando como tudo é regido, né, vai despertar muita inveja dessas outras pessoas e sentimentos negativos que vão fazer de tudo para tirar você daquele círculo. E se você não quer isso, é preciso conhecer essa habilidade. Não significa que você precisa querer dizer que é inferior mesmo não sendo. Não diga ser inferior, mostre suas habilidades, só não de forma a confrontar aquelas pessoas que têm de certa forma um poder superior ao seu naquele momento. Porque se você fizer isso, você vai estar despertando as piores sensações do ser humano. Todo ser humano, você querendo ou não, tem o seu lado de egoísmo, tem o lado, né, do ego pessoal, né? Para fazer um teste, você entender como funciona essa parte, né? Como as pessoas têm um lado ego, é só você experimentar tirar uma foto, né? A maioria das pessoas, quando tira uma foto, ela tá em grupo, né? Tira uma foto com um grupo, uma família, amigos. Ela, na hora que olha essa foto, vai olhar para ela mesma. A primeira
primeiro ponto que olha na foto, em geral, é si próprio. Por quê? Isso significa que todos nós temos dentro, por mais que tentamos controlar, temos esse sentimento de queremos o melhor para nós. Claro, queremos também o bem para as outras pessoas, mas isso faz parte do ser humano. Nós queremos o bem para nós mesmos, é um instinto, né, do ser humano, é como nós pensamos, isso é praticamente hormonal, né? Não temos como controlar 100%. O ego faz parte do ser humano, só que você precisa saber ter o controle e não deixar que ele te controle. Mas esse é o outro caso. Um ponto aqui é entender que todos nós, seres humanos, temos o ego pessoal. E se você desperta o ego negativo das pessoas à sua volta, você vai estar trazendo grande problema a você mesmo. Então essa primeira lei é uma lei muito boa, uma lei muito importante de você conhecer, para que as suas relações com as pessoas sejam muito mais tranquilas, sabendo que todos, não é porque são pessoas ruins, todas as pessoas têm esse lado de ego. Então não procure despertar, né, o pior lado das pessoas, procure despertar o lado positivo, né? Despertar as qualidades, mostrar que todos têm qualidade, mostrar as suas e aceitar que os outros também compartilhem suas curiosidades, suas, né, qualidades, porque assim você terá muito mais sucesso e poderá se relacionar muito melhor com outras pessoas. Então essa é a nossa primeira lei. A primeira lei é essa, né? Deixe claro que você sabe, né, o que você sabe, mas nunca queira se mostrar mais esperto que seu mestre, né? Você também não pode ser o bobo da corte, né? Como eu já comentei aqui, mas se você se parecer frio e mal-humorado, querendo ser superior, arrogante, prepotente, os resultados não vão ser nada agradáveis. Então, simplesmente isso, você não pode ficar preocupado também agora, excessivamente, em não aborrecer todas as pessoas que cruzam o seu caminho, mas você deve selecionar como você vai fazer isso, né? É inevitável que você pode aborrecer algumas outras pessoas e você não tem como agradar todas, né? E isso é fato, né? É coerente, não é possível agradar todos ao mesmo tempo, mas que você não deve tentar ofuscar o brilho do seu mestre. Agora uma citação aqui de Balthazar Gracian diz o seguinte: evite brilhar mais do que o seu senhor. Toda superioridade é odiosa, mas a superioridade de um súdito em relação ao seu príncipe não é só estúpida, é fatal. Isso significa que, né, já desde o tempo antigo, se um súdito quisesse se mostrar superior ao seu mestre, ele estava fadado até mesmo à morte. Então, em nossa vida hoje é um pouco diferente, mas esse princípio é desde o início dos tempos e até os dias de hoje, e com certeza no mundo sempre vai permanecer esse princípio. Nunca queira mostrar ser melhor que outra pessoa. Busque sim mostrar suas qualidades e mostrar sua importância para outra pessoa, mas não queira querer ser superior a alguém, porque você vai estar despertando as piores sensações dessa outra pessoa. Então, finalizando aqui nessa primeira lei, vamos caminhar agora para a segunda lei, o segundo princípio das 48 leis do poder. Qual é o segundo princípio? Não confie demais, né, nas pessoas, mesmo que mesmo que você considere como amigos, como familiares. Não simplesmente entregue tudo e acredite que eles são as únicas pessoas que vão te ajudar. Não acredite que somente essas pessoas são as melhores e é só a partir delas que você conquista as coisas. Aprenda também a utilizar os seus inimigos. Como assim? Isso aqui é um pouco também forte e que é preciso ter uma compreensão bem interessante para que não seja mal interpretado. Veja bem, não confie demais nos amigos, não significa, né, que você não vai ter pessoas ao seu lado. É importante ter amigos, parcerias, familiares, ter o lado espiritual muito bom, ter o lado, né, familiar também bom. Mas o importante aqui, o que vale ressaltar é o outro lado, é você se questionar: será que as pessoas que eu acredito que estão do meu lado estão realmente do meu lado? Será que os inimigos não podem me ajudar de uma ou outra forma? Como assim os inimigos vão me ajudar? É através dos inimigos, perceba bem essa estratégia. É pelos inimigos que você consegue ter muitas vezes até força de vencer, né? Porque isso estimula a sua vontade de vitória. Se você tem alguém que é contra você, isso, né, instintivamente, dentro do nosso próprio instinto, né,
como lado, né, animal que nós temos, vamos querer vencer aquela situação, porque nós não queremos ser passado para trás. Então, aprender com os inimigos, aprender a utilizar das coisas ruins do inimigo, do inimigo que eu estou dizendo aqui, das pessoas que estão contra você, é bom, é importante. Por quê? Porque às vezes aquelas pessoas que você considera amigos podem ser os animais mais ferozes, podem ser aqueles que vão te passar a perna, podem ser aqueles que vão te destruir. Vão ser esses que estão sempre com inveja de você. Talvez aquela pessoa que está sempre ao seu lado, que bate no seu peito, pode ser a pessoa que, né, está com muita inveja de você e não quer nunca ver o teu sucesso. Pode ser que não, sim, mas aqui é só um ponto de alerta. Aqui é só um ponto que você não deve levar a 100% a dizer, então todas as pessoas que eu confio não são confiáveis. Não, nada disso. Mas é só um alerta importante para se entender que não é apenas com os amigos que chegamos mais longe, mas a partir mesmo dos inimigos, nós sabendo como utilizá-los, nós podemos alcançar, porque isso é estratégia. No mundo dos negócios, principalmente, tudo é estratégia. E até mesmo dois inimigos você utiliza para chegar ao sucesso, né? E eles podem ser como escalada, pode ser a pedra, que para muitos é queda, é tropeço. Aquele que é vitorioso vai utilizar dessa pedra, ou seja, desse inimigo, dessa pessoa que quer te destruir, desse problema, para ir mais longe, né? Então o problema nem sempre é aquilo que você acha que é problema. Reflita, né? Reflita sobre essa questão aqui. Então, não subestime, não acredite que somente as pessoas boas, são as pessoas que você considera amigos, são as melhores para você ir mais longe. Às vezes as coisas complicadas são as que te fazem você resgatar o melhor que tem dentro de você. Simplesmente isso. Isso é uma lei, né? Não muito difícil de entender, mas é uma lei simples. Uma lei, né, que se você ler no livro tem mais explicação e que é preciso você refletir melhor, mas eu já trago aqui esse resumo. É simplesmente isso, não tem nada de complexo. A essência é essa, né? Compreenda como relacionar-se com seus amigos e como se relacionar com seus inimigos. Utilizar, né, de tudo que é bom de ter bons relacionamentos e utilizar também do que os inimigos podem te proporcionar, né? Do impulso que eles podem te dar e de como você pode até mesmo, né, fazer estratégias que façam eles mesmos contribuir de certa ou de outra forma para que você vá mais longe. Lembre-se, você cria a sua realidade. Nós criamos a nossa realidade com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós acreditamos. Então, se você acredita que os seus inimigos te vão destruir, eles de fato irão te destruir, porque você está acreditando nisso. Então, perceba que é preciso ficar sempre atento, que nem sempre o que achamos ruim é o ruim. Reflita, né? A capacidade de questionar é super importante. Então, estamos já chegando praticamente aqui ao final desse podcast, e hoje foi basicamente uma introdução às 48 leis do poder, e trouxe aqui os dois primeiros princípios, que é o princípio nunca ofusque o brilho do mestre, e o segundo princípio, que é justamente esse, que não confie demais nos amigos, apenas usar os inimigos. Agora, nos próximos episódios, eu vou estar trazendo os próximos princípios, onde a gente vai estar percorrendo todo esse caminho de todas essas leis, e que com certeza você vai tirar um excelente proveito dessas questões, dessas verdades, que é como o nosso mundo é guiado, né? E se você conhecer, né, todos esses princípios, sem dúvida você terá muito mais chance de tomar decisões acertadas, né? E eu vou buscar aqui uma citação para que você possa entender a força, né, que tem esse livro aqui, né? E cita inclusive frases de Nicolau Maquiavel, de Baltasar Gracian e de Tácio. Então, vamos ler aqui, né, um princípio um pouco forte, mas para que você possa entender como muitas vezes é regido o nosso mundo. Tácito dizia o seguinte: os homens apressam-se mais para retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança um prazer. O que significa isso? Significa que muitas pessoas consideram, infelizmente, não estou dizendo que é para fazer assim, mas a maioria das pessoas, entre aspas, né,
tem essa tendência, como o lado animal do ser humano, de buscar ter mais praticar a vingança do que a gratidão. Claro que sabemos que é super importante e a gratidão, e que é somente com a gratidão que você conquista grandes coisas, mas é preciso saber que muitas pessoas não pensam dessa forma, que muitas pessoas praticam e tendem a praticar mais a vingança do que a gratidão, e sabendo desse princípio você pode se diferenciar, praticar a gratidão. Então pegue esses conceitos, e não exatamente você precisa fazer como todo mundo faz, mas é buscar ser diferente, inovar. A partir desses conceitos aqui é que você vai conquistar o poder, né? Conquistas. É isso que significa. É isso que tem essa essência desse livro, para você entender como funciona a mecânica e se diferenciar da mecânica atual. A partir daí, você será muito mais especial. Então, vou conduzindo aqui para o final desse podcast, a Hora da Ação, e te aguardo, né, no nosso próximo episódio, na próxima semana, com mais as próximas leis dos 48 leis do poder, ok? Forte abraço e te convido a compartilhar esse conteúdo, esse material com as pessoas que você também acredita que vão gostar de conhecer essas leis e esses princípios que norteiam a nossa vida, a nossa existência. Até lá, até a próxima semana!